Madrid, gala benéfica de 50 milhões de euros. O multimilionário Diego Vega rejeita todos os convites para dançar das mulheres mais belas da Europa. Mas quando Carmen, a faxineira, entra acidentalmente no salão com sua filha doente, acontece algo que choca a todos. Ele a convida para dançar na frente de 500 convidados VIP. Mas o que ninguém sabe é que Carmen esconde um segredo que poderia destruir o império de Diego. Incrível. Palácio dos Duques de Alba, Madrid. A residência mais exclusiva da Espanha brilhava como uma joia na noite, iluminada por 1000 luzes douradas que se refletiam nos mármores de Macael e nos cristais da fazenda. Era a noite da gala beneficente mais esperada do ano, onde a aristocracia europeia se reunia para arrecadar fundos para a pesquisa do câncer infantil. 500 convidados em trajes de sonho se moviam elegantemente entre os salões decorados com obras de Velázquez e Goya. Enquanto uma orquestra de 18 elementos tocava Vivaldi no grande salão de baile, champanhe e cristal fluía como água. Caviar iraniano era servido em bandejas de prata e as joias das damas brilhavam mais que as estrelas. Diego Vega, 34 anos, proprietário do império farmacêutico mais poderoso da Espanha, permanecia de pé junto às janelas que davam para os jardins de Bom Retiro. Seu smoking Armani preto era perfeito, o cabelo moreno penteado para trás, os olhos verdes observando a festa com o distanciamento de quem havia deixado de acreditar no amor muito tempo atrás. Era o solteiro mais cobiçado do continente. Patrimônio: 3,2 bilhões de euros. Idade: 34 anos. Coração aparentemente blindado depois da traição que havia destruído sua fé no amor autêntico. Uma após outra, as mulheres mais belas e poderosas da Europa se aproximavam com sorrisos sedutores e olhares cativantes. A duquesa de Medinaceli, com seu vestido de seda vermelha que custava como uma Ferrari. A herdeira francesa Céleste Dubois, cujos diamantes iluminavam todo o salão. A princesa austríaca Margarete, que havia cruzado meia Europa só para conhecê-lo. Senhor Vega, sussurrava cada uma com voz aveludada. Me concede esta dança? E cada vez, Diego negava gentilmente com a cabeça, com um sorriso cortês mas frio. Desculpe, esta noite não danço. O motivo era simples. Desde que sua esposa o havia traído com seu melhor amigo 3 anos antes, Diego havia blindado seu coração. O dinheiro só atraía interesseiras, o poder só atraía escaladoras sociais. Nenhuma mulher jamais o havia olhado pelo que realmente era. Enquanto isso, nos andares superiores do palácio, Carmen Ruiz estava terminando de limpar o último banheiro de convidados. 42 anos, mãe solteira, trabalhava como faxineira para a empresa que gerenciava eventos no palácio. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples, as mãos avermelhadas pelo trabalho. O uniforme azul de trabalho ocultava uma beleza natural que não precisava de maquiagem nem joias para brilhar. Mas essa noite era diferente das outras. Sua filha Sofia, de 7 anos, estava internada no Hospital Ninho Jesus por uma forma rara de leucemia. Carmen havia tido que deixar a menina com uma vizinha porque não podia se dar ao luxo de perder o trabalho. Cada euro ganho ia para os tratamentos de Sofia, mas à meia-noite recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Sofia havia tido uma crise respiratória. Devia correr para o hospital imediatamente. Carmen correu em direção à saída de serviço, mas na pressa se enganou de porta. Em lugar da saída, se encontrou catapultada para o grande salão de baile, justo quando a orquestra atacava uma valsa de Vivaldi. 500 pares de olhos se voltaram para ela. O silêncio caiu como um manto de gelo. Carmen ficou paralisada no umbral, o coração batendo freneticamente, o rosto enrubescendo de vergonha. Estava vestida com seu uniforme de trabalho no meio de princesas e condes, como um pardal caído em um ninho de cisnes. Diego levantou o olhar e a viu.
Pela primeira vez em 3 anos, seu coração pulou uma batida. O tempo parecia ter parado no grande salão. A orquestra continuava tocando, mas as conversas haviam se interrompido. 500 convidados VIP olhavam Carmen como se fosse uma aparição. Ela tentou se retirar, desaparecer, mas as pernas não lhe obedeciam. A vergonha a paralisava enquanto sentia os olhares de julgamento de mulheres cobertas de diamantes que a olhavam de cima a baixo. «Quem é essa mulher?», sussurrou a duquesa de Medinaceli. «Uma das empregadas domésticas, evidentemente», respondeu com desprezo Celeste Dubois. «Como se atreveu a entrar aqui?» Mas Diego não escutava os comentários venenosos. Só via Carmen. Seus olhos cheios de medo e vulnerabilidade, a beleza natural que nenhuma maquiagem podia replicar, a autenticidade que emanava de cada um de seus gestos. Algo profundo se moveu dentro dele, como se uma porta fechada há anos finalmente se abrisse. Sem dizer palavra, cruzou o salão. Seus passos ecoavam nos mármores, enquanto se dirigia até ela com a determinação de um homem que acabara de fazer a descoberta mais importante de sua vida. «Senhora», disse com voz gentil quando chegou diante dela, «me concede esta dança?» O salão explodiu em um murmúrio de choque. A princesa Margarete deixou cair a taça de champanhe. Celeste Dubois empalideceu como se tivesse visto um fantasma. As sussurras se espalhavam como fogo. Ele rejeitou a todas nós e convida a faxineira? Perdeu a razão? Que escândalo! Carmen o olhou com olhos muito abertos, as lágrimas brilhando como cristais. Eu não sei dançar, senhor. Sou só. É apenas a mulher mais bela deste salão, disse Diego, estendendo a mão com um sorriso que ninguém havia visto em 3 anos. Sua voz era suave, mas firme o suficiente para que os mais próximos escutassem. E a única com um coração verdadeiro. Com mãos trêmulas, Carmen aceitou seu convite. Diego a guiou ao centro da pista de dança, enquanto a orquestra, seguindo um sinal do maestro, atacava uma valsa lenta e romântica. No início, Carmen tropeçava, intimidada pela grandeza do momento e a consciência de que todos a estavam olhando. Mas Diego a guiava com tal doçura, sussurrando ao seu ouvido palavras de encorajamento, que logo se deixou levar pela música. «Não os olhe», lhe sussurrou enquanto a fazia girar. «Só me olhe». E Carmen o fez. Se perdeu em seus olhos verdes, esquecendo que era uma faxineira, esquecendo a vergonha, esquecendo tudo, exceto a sensação de estar nos braços de um homem que a olhava como se fosse preciosa. Dançavam como se estivessem sozinhos no mundo. Diego havia esquecido o quão doce podia ser a simplicidade, o quão bela podia ser a autenticidade. Carmen se movia com uma graça natural que nenhuma aula de dança podia ensinar. Era como se suas almas conversassem através dos movimentos, reconhecendo-se após uma vida inteira de busca. Os convidados os olhavam em silêncio, alguns escandalizados, outros comovidos pela beleza inesperada daquele momento. Havia algo mágico na forma como se moviam juntos, como se o universo inteiro conspirasse para que aquela dança acontecesse. Mas enquanto dançavam, Carmen lembrou de repente por que estava ali. Sua filha, o hospital, a crise respiratória. A realidade a atingiu como um balde de água fria. «Devo ir», sussurrou quebrando a magia. Minha filha está no hospital». A voz se quebrou. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, enquanto a realidade a golpeava como uma onda gelada. A música continuava, mas para Carmen, o mundo havia voltado à sua dureza implacável. Diego viu sua dor e algo em seu peito se abriu completamente. Pela primeira vez em anos, sentiu o impulso genuíno de proteger alguém, não por obrigação ou conveniência, mas por amor puro. «Venha comigo», disse Diego sem hesitar, tomando-a pela mão. Ignorando os olhares escandalizados dos convidados, a conduziu para fora do salão em direção ao seu escritório particular.
Carmen chorava em silêncio, o coração despedaçado por sua filha, por ter que deixar aquele momento mágico pela dura realidade de sua vida. "Me conte sobre Sofia", disse Diego enquanto lhe oferecia um lenço de seda. E Carmen contou. O diagnóstico de leucemia 6 meses antes, os tratamentos caros, as noites sem dormir no hospital, o medo de perder a única coisa que dava sentido à sua vida. Sua voz se quebrava com cada palavra, mas Diego escutava com uma atenção que ela nunca havia experimentado de nenhum homem. "Trabalho 3 empregos", sussurrou, "mas nunca é suficiente. Os médicos dizem que Sofia precisa de um tratamento experimental que custa 200 mil euros. Dinheiro que jamais terei." Diego sentiu como se um punhal atravessasse seu coração. Aqui estava uma mulher que daria sua vida por sua filha, lutando contra um sistema que colocava preço na vida das crianças. Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para o diretor do Hospital Ninho Jesus. "Doutor Mendoza, aqui é Diego Vega. Há uma menina chamada Sofia Ruiz no seu departamento pediátrico. Quero que receba imediatamente o melhor tratamento possível. Todos os gastos correm por minha conta." "Sim", disse todos. "Mobilize sua melhor equipe." Agora, Carmen o olhou incrédula, as lágrimas agora de gratidão e confusão. Não pode fazer isso. Nem me conhece." "Posso e vou fazer", disse Diego, sua voz carregada de uma determinação que ela nunca havia ouvido. "Nenhuma criança deveria sofrer quando podemos ajudar. E você..." Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. "Você me fez lembrar por que a vida vale a pena." Mas Carmen escondia um segredo que mudaria tudo. Não era apenas uma faxineira. Era a doutora Carmen Ruiz, ex-pesquisadora brilhante que havia trabalhado em uma cura revolucionária para a leucemia infantil. Havia deixado sua carreira quando seu marido a abandonou, obrigando-a a trabalhos humildes para sobreviver. Sua pesquisa, a que havia abandonado por Sofia, continha a chave para curar milhares de crianças. Mas havia sido roubada por Hartmann Pharmaceuticals, o principal concorrente de Diego. Aquela noite, Carmen tomou uma decisão que mudaria as vidas de ambos para sempre. 2 semanas depois, Diego havia transformado a vida de Carmen e Sofia. A menina estava na melhor clínica particular da Europa. E os primeiros resultados eram milagrosos. O tratamento experimental estava funcionando melhor do que qualquer médico havia esperado. Diego visitava Sofia todos os dias, levando livros e brinquedos. A menina o havia conquistado com seus olhos azuis, idênticos aos de sua mãe, e sua personalidade doce, que iluminava até os corredores sombrios do hospital. Sofia começara a chamá-lo de tio Diego, e depois, tímida mas esperançosa, papai do coração. Uma noite, enquanto Diego lia um conto para Sofia, Carmen entrou com uma pasta cheia de documentos. Seu rosto mostrava uma mistura de determinação e medo. "Diego", disse com voz firme, "devo te dizer algo importante." Quando Sofia adormeceu, Carmen revelou a verdade. "Meu verdadeiro nome é doutora Carmen Ruiz. Sou pesquisadora com doutorado em bioquímica. Trabalhei 8 anos em uma cura para a leucemia infantil." Diego a olhou confuso, enquanto ela tirava centenas de páginas de pesquisa da pasta. Há 3 anos estava perto de um descobrimento revolucionário, uma terapia genética que podia curar 95% dos casos sem quimioterapia. Mas quando Sofia se doentou e meu marido se foi, tive que abandonar tudo para sobreviver. Suas mãos tremiam enquanto mostrava gráficos, fórmulas e dados que representavam anos de sua vida. Hartmann Pharmaceuticals roubou meus estudos quando deixei o laboratório. Agora vão patentear meu descobrimento e ganhar bilhões enquanto as crianças continuam morrendo. Diego estudou os documentos, reconhecendo imediatamente o trabalho de altíssimo nível. A pesquisa era brilhante, revolucionária, exatamente o tipo de avanço que poderia mudar a medicina para sempre. "Por que me conta isso?" perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. "Porque você salvou minha filha", disse Carmen,
as lágrimas brilhando em seus olhos. E porque juntos podemos assegurar que esta cura chegue a cada criança que a necessita, não só as que podem pagar por ela. O que propõe? Sociedade, eu te dou a pesquisa completa. Você tem os meios para produzi-la, mas com uma condição. Sua voz se tornou firme, carregada de uma paixão que fez o coração de Diego acelerar. A cura deve ser gratuita para cada família que não possa pagá-la. Diego olhou Carmen com admiração crescente. Era uma proposta que podia lhe custar centenas de milhões, mas sabia que era o correto. Mais que isso, via em Carmen não apenas uma mulher bela, mas uma alma gêmea que compartilhava seus valores mais profundos. Aceito, disse sem hesitar, mas quero algo mais. Carmen o olhou interrogativamente. Quero que seja minha sócia em tudo, não apenas nos negócios, mas na vida. Carmen, eu te amo, não pelo que escondia ou pelo que descobri. Te amo pelo que vi naquela primeira noite. Uma mulher corajosa, autêntica, capaz de sacrificar tudo por amor. Gostaram desta história? Deixem um like e se inscrevam no canal. Agora continuamos com o vídeo. O Dr. Klaus Hartmann não tinha intenção de se render sem lutar. Quando soube que Diego Vega e Carmen Ruiz colaboravam para desenvolver a cura para a leucemia infantil, desatou uma guerra sem quartel. Primeiro chegaram as demandas judiciais. Hartmann sustentava possuir as patentes originais da pesquisa de Carmen. Depois chegaram as pressões políticas. Hartmann tinha amigos poderosos em toda a Europa que começaram a criar obstáculos burocráticos impossíveis. Mas o movimento mais despiadado foi o ataque pessoal. Hartmann começou a espalhar rumores de que Carmen era uma golpista, que seus dados eram falsificados, que estava manipulando Diego para roubar segredos de sua empresa. Contratou jornalistas para publicar artigos difamatórios, hackers para tentar roubar seus arquivos, detetives particulares para encontrar qualquer escândalo em seu passado. Não se preocupe, disse Diego uma noite enquanto trabalhavam juntos no laboratório que havia construído especialmente para ela. Hartmann pode ter políticos e juízes, mas nós temos algo mais poderoso. O quê? Perguntou Carmen, exausta, depois de meses de batalhas judiciais. A verdade e o amor. Porque enquanto isso, entre eles, havia nascido algo maravilhoso. Não era apenas atração física ou admiração profissional. Era conexão profunda, respeito mútuo, a sensação de haver encontrado sua alma gêmea. Diego havia aprendido que o amor verdadeiro não se compra com diamantes, mas se constrói com gestos cotidianos. Carmen lhe preparava café cada manhã, conhecendo exatamente como gostava. Ele lhe trazia flores de seu jardim, sempre margaridas simples, porque sabia que eram suas favoritas. Ela o fazia rir com suas piadas sobre os protocolos do laboratório. Ele a fazia se sentir valiosa com sua dedicação e respeito por seu trabalho. E Sofia os havia adotado a ambos como família. A menina chamava Diego de papai do coração e ele a tratava como a filha que nunca havia tido. Nas noites em que Carmen trabalhava até tarde, Diego levava Sofia para jantar em seus restaurantes favoritos. Quando ela tinha pesadelos sobre o hospital, era Diego quem a acalmava com histórias de princesas corajosas que venciam dragões malvados. Mas Hartmann tinha um último as na manga. Conseguiu obter uma ordem judicial que bloqueava a pesquisa, sustentando que Carmen havia violado cláusulas de não competência quando trabalhou para um laboratório conectado à sua empresa anos antes. A noite em que chegou a ordem, Carmen se desfez. Sentada no laboratório que Diego havia construído para seus sonhos, chorava enquanto via anos de trabalho varridos por uma assinatura em um documento. Acabou, sussurrou. Hartmann ganhou. As crianças continuarão morrendo por sua ganância. Mas Diego tinha uma proposta que mudaria tudo. Case-se comigo, disse Diego, ajoelhando-se diante de Carmen no laboratório silencioso. Carmen o olhou com olhos cheios de lágrimas. Diego, não é o momento... É exatamente o momento certo, disse ele tirando um anel que que não era de diamantes caros, mas de platina simples com uma pequena pérola.
símbolo de algo puro nascido do sofrimento. Não por romantismo, embora te ame mais que minha própria vida, mas por justiça. Diego explicou seu plano. Se casassem, Carmen se tornaria coproprietária das empresas de Diego. Com esses recursos judiciais e esse poder, poderiam lutar contra Hartmann em igualdade de condições. Mas há mais, continuou. Tenho uma proposta para Hartmann que não poderá recusar. No dia seguinte, Diego organizou uma coletiva de imprensa mundial diante de representantes de cada grande hospital pediátrico da Europa. Fez um anúncio que sacudiu a indústria farmacêutica. A Vega Pharmaceuticals libera gratuitamente todas as patentes da pesquisa sobre leucemia infantil desenvolvida pela doutora Carmen Vega, disse usando deliberadamente o sobrenome de casada de Carmen. Qualquer laboratório do mundo pode produzir esta cura sem pagar royalties. Era uma jogada genial. Hartmann podia ganhar nos tribunais, mas não podia competir com medicina gratuita. Em questão de semanas, laboratórios no mundo inteiro começaram a produzir a cura de Carmen, tornando impossível que Hartmann monetizasse sua versão roubada. A estratégia era revolucionária. Em vez de lutar pelo controle da cura, Diego a liberou para toda a humanidade. Hartmann se viu com patentes que não valiam nada e uma reputação destruída. 6 meses depois, Diego e Carmen se casaram nos jardins do palácio onde se haviam conhecido. Mas desta vez Carmen não vestia uniforme de faxineira. Usava um vestido de renda feito à mão pela costureira que havia costurado gratuitamente quando soube de sua história. O único membro da família de Carmen era Sofia, que caminhou pelo corredor espalhando pétalas de rosas. A menina estava completamente curada. Seu cabelo havia voltado a crescer mais belo que antes. Seu sorriso iluminava todo o jardim e em seus olhos não havia mais sombra de doença ou medo. Diego havia convidado todos os hóspedes da gala beneficente de um ano antes. Muitos eram os mesmos que haviam olhado com desprezo quando ele dançou com a faxineira. Agora os olhavam com admiração enquanto trocavam votos. Prometo, disse Diego, te amar não pelo que tens, mas pelo que és. Te apoiar não quando for fácil, mas quando for difícil. Ser teu companheiro não só no amor, mas na missão de fazer o mundo melhor. Prometo, respondeu Carmen, te recordar sempre que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede no que possui, mas no que dá. Ser tua companheira em cada batalha pela justiça e te amar hoje, amanhã e para sempre. Quando se beijaram, o aplauso do público se uniu ao som dos sinos da igreja próxima. Mas o mais emocionante foi quando Sofia correu para abraçá-los, gritando: agora somos uma família de verdade. 1 ano depois, a cura de Carmen havia salvado mais de 10.000 crianças no mundo inteiro. A Fundação Vega Ruiz para a Pesquisa Pediátrica se havia tornado a mais importante da Europa, financiando não apenas tratamentos, mas também apoio psicológico para famílias e programas de reintegração social para crianças curadas. Hartmann havia perdido tudo. Sua empresa faliu. Sua reputação foi destruída. Suas patentes roubadas se tornaram papel sem valor. Mais importante ainda, as autoridades descobriram evidências de que havia roubado pesquisas de dezenas de cientistas ao longo dos anos. Terminou processado e na prisão. Mas a vitória mais doce foi quando Sofia, agora com 9 anos e perfeitamente saudável, recebeu um prêmio como pequena embaixadora da fundação, representando todas as crianças salvas pela pesquisa de sua mãe. Aquela noite, enquanto Carmen deitava Sofia em sua nova casa, a menina fez uma pergunta que aqueceu seu coração. Mamãe, o que teria acontecido se você não tivesse entrado por engano naquele salão? Carmen sorriu pensando em como o destino às vezes se disfarça de erro. Não sei, tesouro, mas me alegra que tenha acontecido. Eu também, disse Sofia, porque agora temos o papai Diego e muitas crianças estão bem como eu. Diego apareceu na porta, escutando a conversa. E eu tenho as 2 mulheres mais corajosas do mundo, disse, se juntando ao abraço.
Às vezes, os milagres começam com um passo em falso. Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce do encontro entre mundos diferentes. E às vezes, uma faxineira pode salvar o mundo. Sempre, sempre, o amor verdadeiro reconhece o amor verdadeiro sem necessidade de truques ou máscaras. O multimilionário, que não queria dançar com ninguém, havia encontrado na mulher mais simples do mundo a companheira para a dança mais importante de sua vida. Se esta história vos emocionou, se vos fez acreditar que o amor verdadeiro ainda existe e que a bondade pode vencer a ganância, dai like e compartilhai este vídeo. Contai-nos nos comentários. Já julgastes alguém por sua aparência para depois descobrir que estáveis enganados? Acreditais que o amor pode realmente superar as diferenças sociais? Conheceis histórias de pessoas que transformaram sua dor em algo belo para outros? Compartilhai vossas experiências e façamos chegar esta mensagem de esperança a mais pessoas possível. Porque às vezes as histórias mais belas começam com os gestos mais simples, e o amor verdadeiro sabe reconhecer o amor verdadeiro, além de qualquer barreira. Inscrevei-vos para mais histórias que celebram o poder do amor autêntico e da generosidade humana. Like, comentai, compartilhai e inscrevei-vos para histórias que tocam a alma e demonstram que os milagres ainda existem. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e a sua presença aqui faz tudo valer a pena. Conta pra gente, de qual cidade ou país você está assistindo? Escreve nos comentários. Eu tô vendo daqui de cidade país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários. First blood. Thank you. Oh, but Vile advance. Going full streamers don't look at their kills. I do. as you say. I need every kill I can get for my inevitable feeding. I gotta make the stats look good. You know this, Falamar. With vim and venom. Yes. Oh, here. Okay. Oh my god! Oh, I love that. I counter her. My venom flows. Yes. Yes, beautiful. It's a beautiful, beautiful thing. Toxic attack. Yes. Yeah, Venom are very strong right now. Vile advance. Agitation. Your top tower is That's why I started playing it, because A touch of venom. I played against a Venom mid and he fucked me. And I was like, nah. And it was when the patch first dropped. And I don't read patch notes, I just wait and see if it kills me. Taste my venom. And then I pick it. Yes. Caustic blow. With vim and venom. So you can still play it, man. It's very strong. Yes. It's pretty good. I don't mind it. I've only played a few games, though. Ah. Yes.
As you say. Out of here. Quick as venom. Impaled. My venom flows. Taste my venom. Envenomed. I'm under attack. Quick as venom. Yep, in that bitch. How do you feel about the patch? Yes. Going. Club over now. As you say. Dire has fortified its structures. Agitation. I do. My Dota bod was tweaking out. A touch of I'm Divine venom. 2 right now. I don't. Mm. Yes. Deadly to the touch. My venom flows. Does Snap go up there? You move sick. Vile you. advance. With vim and venom. Yeah, it's a big wave. What's your rank? Impaled. Agitation. My venom flows. Yes. Immortal. Vile advance. Quick as venom. As I'm under attack. Ah. Going. I feel like I'm playing an off lane right now. Yes. Yes. A touch of venom. Ooh, Oh shit. With vim and venom. My Lush getting fucked. Impaled. Yes. A touch of venom. Attack. Shadows. Quick as venom. Pops here. Yes. Your top tower is under siege.
vim, and venom. My venom flows. Your middle tower is under attack. Bad news for you has fortified its structures. Caustic blood. Yes. Dire's barrier has fallen. Yeah, baby. Dominating. You got to bite to eat. Barf. This will be just fine. I just love dying. Like a blight, I return. Vile advance. I'm sad I couldn't get my urn.